Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Sejam todos bem-vindos e a gente convida você que está nos assistindo a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos e pode ter certeza, isso aí nos dá aquela força, isso aí ajuda a impulsionar o nosso canal. E não se esqueçam de clicar aí no sininho, isso aciona as notificações e com isso você vai receber um alerta toda vez que publicarmos um novo vídeo. E aquele amigo que quiser e puder nos ajudar a manter este canal, pode fazer aí a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa na descrição deste vídeo. Pois é, amigos, se lembram daqueles importantes gasodutos que ligavam a Rússia até a Alemanha, transportando gás barato e em grande quantidade para suprir as necessidades das empresas e da população alemã, assim de modo geral? Pois é, amigos, aquele gasoduto garantia aos alemães a capacidade de boa parte de suas indústrias produzirem itens de forma barata e competitiva, produtos esses que eram exportados para vários países. Acontece, meus amigos, que aqueles gasodutos chamados Nord Stream 1 e Nord Stream 2 foram explodidos, foram detonados em uma ação que os Estados Unidos e diversos países da OTAN tentaram jogar aí no colo dos russos. Naquela época, os russos culparam os Estados Unidos e o Reino Unido, culparam também a Ucrânia, enquanto que estes países e mais a União Europeia, mais a OTAN, todos eles culparam os russos. Imediatamente, assim que houve aquelas explosões lá nos gasodutos, culparam os russos. As investigações para se descobrir os responsáveis pelos atentados ao Nord Stream, acontecido em 26 de setembro de 2022, foram boicotadas pelos Estados Unidos, pela Ucrânia, pela Polônia e por alguns outros países da OTAN, que quando não estavam assim dificultando as investigações, estavam fazendo vista grossa para as diversas evidências que apontavam como responsáveis os Estados Unidos, os poloneses e principalmente os ucranianos. Em uma matéria publicada agora recentemente, o Wall Street Journal afirma que a operação de sabotagem do gasoduto Nord Stream fora inicialmente aprovada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo aquele jornal, segundo o Wall Street Journal, que é um jornal norte-americano, um oficial ucraniano que teria participado do ataque ao gasoduto, a operação, teria contado com a participação de uma equipe de 6 membros utilizando um barco alugado lá na Alemanha. Segundo o jornal, a tripulação não foi cuidadosa, essa tripulação não tomou os devidos cuidados e deixou naquele barco diversas evidências como vestígios de explosivos, impressões digitais e amostras de DNA que facilitaram o trabalho dos investigadores alemães, que inclusive conseguiram identificar os números de celulares utilizados e conectados a satélites. E com isso, os investigadores alemães reconstruíram o trajeto daquele barco que atracou em portos da Alemanha, da Dinamarca, Suécia e também da Polônia. Isso aí com aquela tripulação que sabotou o Nord Stream. Todo o plano de sabotagem havia sido aprovado pelo presidente ucraniano. Logo após Zelensky autorizar o plano de sabotagem, a agência de inteligência militar lá da Holanda
descobriu o plano e alertou a CIA, que informou ao presidente dos Estados Unidos, pedindo a ele que intervisse para que esse plano não fosse levado a cabo, não fosse concluído. Zelensky então atendeu, segundo os dados que a gente tem, o Zelensky atendeu ao pedido lá dos Estados Unidos de não concluir a operação. E Zelensky pediu ao general Valery Zaluzhny, que até então era o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, para que abortasse aquele plano. Zaluzhny e outras autoridades da inteligência ucraniana ignoraram as novas ordens do Zelensky e prosseguiram com o plano que culminou com a explosão dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Isso tudo que a gente está passando para vocês é baseado na matéria publicada, na investigação completa feita pelo Wall Street Journal. Aquela ação que culminou com a explosão dos gasodutos prejudicou um dos maiores aliados da Ucrânia, a Alemanha, que se viu privada de sua grande fonte de energia abundante e barata. Resumindo aí, meus amigos, os ucranianos atacaram interesses de um grande aliado e os outros aliados simplesmente fizeram vista grossa ou dificultaram a conclusão das investigações que estavam sendo realizadas pelos alemães. Pois é, segundo o Wall Street Journal, Zaluzhny disse que não tem conhecimento sobre tal operação e um alto funcionário do Serviço de Inteligência ucraniano negou que seu governo tivesse conhecimento ou participação naquele atentado. O jornal Wall Street Journal afirma que conversou com 4 altos funcionários do setor de defesa e de segurança lá da Ucrânia que tiveram participação direta ou que tinham conhecimento da ação. E eles disseram que os gasodutos que levavam o gás tão necessário aos alemães eram um alvo de guerra legítimo. Eles estavam convictos de que deveriam atacar os interesses de um grande aliado, que era a Alemanha. Pois é, a operação, segundo o jornal, custou $300 mil e contou com a participação de uma equipe escolhida a dedo. Todos os contatos entre eles foram feitos verbalmente para não deixar nenhum rastro de comunicação. O jornal diz também que uma investigação feita lá na Alemanha e que já dura quase 2 anos confirma boa parte dos relatos contidos na matéria que foi publicada. Em junho, a Alemanha emitiu um mandato de prisão contra um instrutor de mergulho ucraniano acusado de envolvimento na sabotagem e, no momento, as investigações se concentram em colher provas da participação do general Zaluzhny. A gente tem dados, tem algumas informações aí de que os poloneses dificultaram a prisão desses elementos, essa prisão pedida pelos alemães. Esses elementos, ou esse elemento estava em território polonês e os poloneses dificultaram, alegaram problemas burocráticos, preenchimento inadequado, com o texto errado, sei lá, mas não entregaram o elemento que tinha a prisão pedida pelos alemães. Pois é, meus amigos, há algum tempo atrás, o jornal, o Wall Street, não é o Wall Street Journal, o Washington Post havia informado que autoridades dos Estados Unidos sabiam com antecedência sobre a sabotagem e o New York Times também publicou matéria falando da participação da Ucrânia na explosão dos gasodutos. August Henning, um ex-chefe
de um serviço de inteligência lá da Alemanha já havia dito que o ataque ao Nord Stream teve o apoio da Polônia e que a Alemanha deveria exigir indenização daquele país e também da Ucrânia. E após isso, uma autoridade polonesa negou, a gente diz aqui que negou de pés juntos, que seu país tinha tido qualquer envolvimento com a sabotagem dos gasodutos. E no sábado, o primeiro-ministro da Polônia disse que os envolvidos no caso Nord Stream deveriam ficar calados, deveriam ficar em silêncio. Veja bem, pessoal, uma autoridade polonesa pedindo que o pessoal que atuou naquela ação do Nord Stream deveriam ficar calados. É uma confissão de culpa. Eu acredito, eu penso que sim. Alguns analistas viram essa declaração como uma ameaça aos participantes da sabotagem, exigindo que eles permaneçam calados, que fiquem em silêncio. Os russos, por sua vez, continuam afirmando que os Estados Unidos e o Reino Unido deram a ordem para a sabotagem dos gasodutos. Mas é claro, os russos não serão ouvidos nesse caso. Tentaram culpar os russos, mas a Alemanha é parte envolvida, investigaram e chegaram à pontinha do fio da meada, que isenta de vez os russos, mas Estados Unidos, Polônia, Reino Unido continuam batendo naquela tecla. Os russos são os culpados. Pois é, o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse recentemente que, vejam bem, é uma vergonha que a Alemanha simplesmente aceite silenciosamente ser privada de sua base de energia de longo prazo e, portanto, aceite ser privada da prosperidade econômica que foi a chave para o seu desenvolvimento por muitas e muitas décadas, na forma de um fornecimento estável, um fornecimento garantido de gás russo a preços baixos. Isso quem disse foi Sergei Lavrov. Uma pessoa, vejam bem amigos, uma pessoa familiarizada com o assunto, disse que o ataque aos gasodutos realizados pelos militares ucranianos é um ataque a uma infraestrutura crítica lá da OTAN e é uma razão mais que suficiente para acionar a cláusula de defesa coletiva da aliança. Entenderam? Foi um ataque realizado contra a OTAN e a OTAN teria que responder contra a Ucrânia. Mas todos estão colocando panos quentes, pois esta infraestrutura foi explodida por um país, a Ucrânia, claro, que está sendo financiado com armas e bilhões de dólares para lutar contra os russos, que a União Europeia e a OTAN e os Estados Unidos escolheram como adversários. Pois é, meus amigos, que situação. E agora? Como resolve isso? A gente aguarda aí o desdobramento dessa história e a gente passa para vocês assim que a gente tiver novas informações. Pois é, meus amigos, nós estamos chegando ao fim desse trabalho de hoje e muito obrigado pela sua ótima companhia. E a gente te aguarda aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!